Bora, que hoje eu não quero conversinha, não. Hoje o bagulho é sério, porque tem golpista, meu parceiro, sendo escutado. Aonde? No Supremo Tribunal Federal. Bora nós. Moraes a Freire Gomes, ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando aqui. Pode crer, meu parceiro. Para quem não está ligado, o Supremo Tribunal Federal iniciou hoje, segunda-feira, a fase dos depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que é formado pelo ex-presidente Bolsonaro e mais 7 denunciados pela PGR. Entre as primeiras pessoas ouvidas, o destaque foi o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. O militar foi o primeiro a confirmar à Polícia Federal que Bolsonaro convocou uma reunião, no Palácio da Alvorada, lá em dezembro de 2022. Ele disse aos investigadores que o então presidente apresentou aos chefes militares o documento que ficou conhecido como Minuta Golpista, que previa intervenção federal no Tribunal Superior Eleitoral após as eleições. Então, dá para ver que é um cara grande que está sendo escutado, né? O Freire Gomes era o responsável pelo Exército, e aí tinha o Batista Júnior, da Aeronáutica, posso estar confundindo, não lembro se é exatamente Batista Júnior, mas já confirmo, e o Almir Garner, cuide-se, Garner, dos Santos, que era da Marinha. E o da Marinha foi o que topou o caô, tá ligado? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, bora continuando. A audiência foi conduzida por Xandão, ele mesmo, que é o relator do caso também, e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Pela primeira vez, houve a imagem do general Braga Neto, que foi candidato a vice, interventor do Rio, quando morreu Marielle Franco. Preso em dezembro de 2024. 6 meses que esse corno tá na cadeia, então tá aí um bom motivo para você sorrir em maio de 2025. De terno, ele acompanhou a audiência ao lado dos advogados de dentro do quartel onde está preso no Rio de Janeiro. O depoimento do governador do DF, Ibanez Rocha, previsto para hoje, foi dispensado no início das audiências. Imagens e áudios não puderam ser captados, uma vez que não poderão ser divulgados antes do fim de todos os depoimentos, no dia 2 de junho. Então, é por isso que não teve esse escândalo midiático que está tendo quase sempre no STF, no Congresso e tudo mais, né? Porque tem que ouvir todas as testemunhas primeiros é foda. Primeiro, para depois a gente ter acesso aos autos, né? Então, no dia 2 de junho, você pode ter certeza que vai ter uma enxurrada de notícias sobre isso, porque vai sair tudo ao mesmo tempo, né? Tem 72 testemunhas, é isso mesmo, meu irmão? 72 testemunhas? 70 é várias testemunhas, deixa eu ver aqui, acho que aqui 82 testemunhas. Então, irmão, no dia 2 de junho vai ter muita notícia sobre isso. Muita, e muito não é pouco, beleza? Então, bora lá. O depoimento mais esperado foi o do general Freire Gomes, né? Até porque o cara recebeu uma proposta golpista do Bolsonaro e ele mesmo já falou sobre isso. E aí foi a primeira vez que ele falou sobre isso. O general surgiu de terno e gravata e se apresentou claramente nervoso ao dizer que tinha apenas relação profissional com os réus e gaguejou levemente. A primeira pergunta de Gonê para o general foi sobre a reunião do dia 5 de julho de 2022, em que se criticou o sistema das urnas. Nós, comandantes, apenas ouvimos, disse o general. Nos foi dito que era para estudar vulnerabilidade. Em nenhum momento foi apresentado qualquer indício de fraude, afirmou o general sobre o trabalho da Comissão das Forças Armadas, que iria apurar a situação do sistema eletrônico de votação. Gonê, o Procurador-Geral da República, perguntou se o ex-presidente foi informado da falta de indícios de fraude e o general respondeu: acredito que sim. Pô, como assim tu acredita? O presidente da República pede para o Ministério da Defesa, para as Forças Armadas, fazer uma auditoria no sistema eleitoral. E aí vocês fazem, não encontram, e aí vocês não falam para o presidente? Você acredita que foi comunicado? Porra, então é um bando de incompetente do início ao fim, mano. Sobre a carta dos comandantes, do dia 28 de outubro de 2022, embora entenda que esse movimento possa ter vindo de fora e não da ativa, esse tipo de procedimento de militares da ativa é inaceitável do ponto de vista da hierarquia do Exército. Não cabe a qualquer militar da ativa se pronunciar e se dirigir ao comandante diretamente.
tomamos as providências cabíveis. Falou nada. Houve um assessor que eu não conhecia, e aí ele está falando possivelmente do Felipe Martins. Aqui já é uma especulação do ICL Notícias, né? Foi apresentada uma memória, um documento, foi lido os considerandos e tinha aspectos que consideravam uma GLO, um estado de defesa, um estado de sítio. Nesse dia, o presidente apresentou apenas como informação e o brigadeiro Batista Júnior, ele mesmo, eu sabia, hein, não estava naquele dia. O general disse que os considerados foram apresentados como algo dentro da Constituição e que seria aprofundado. Aqui o general respondia sobre a primeira versão da minuta golpista. General, talvez ele tenha nos apresentado por consideração. Não me pareceu que ele estivesse nos influenciado. O tom do general Freire Gomes é de evitar acusar Bolsonaro. Eu alertei com toda a educação, num aspecto cordial, que as medidas que ele deveria tomar deveria estar atento a apoios, os mais variados, e teria implicação jurídica. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão, e isso não aconteceu. Era para ter acontecido. E a mídia nunca reportou que você teria dado voz de prisão. A mídia falou que você ameaçou dar voz de prisão, que você considerou dar voz de prisão. Marcos Bolsonaro esterco puro, é isso, meu amigo. É o tipo de comentário que eu preciso ler para me motivar a fazer essa live. Bora, comentem aí o que você acha do Bolsonaro esterco puro. Todos vocês, comentem aí. E bora lá. Com a declaração, ele coloca o brigadeiro Batista Júnior em uma situação delicada, porque veio no depoimento dele a versão de que o episódio teria chegado a essa situação. Batista Júnior relatou o episódio para a Polícia Federal e vai depor no Supremo na próxima quarta-feira. O general disse sobre Anderson Torres que ele nunca tentou nos influenciar. O que falei foi sobre o documento encontrado na casa dele. É que o conteúdo era semelhante, mas não sei quem era o autor. E aqui, mano, é uma parte do depoimento em que o Moraes se emputece com o Freire Gomes. Bora pegar isso aqui. Abre aspas. Meu contato com o ministro Anderson Torres foi muito reduzido. Às vezes que nos reuníamos com a presidência da República, eram assuntos militares e o ministro Torres participou uma ou duas vezes para assessorar aspectos jurídicos, você acredita? Nunca tive contato em paralelo com ele. Freire Gomes, falando sobre o Felipe Martins, disse que não conhecia aquela pessoa. O assessor apenas apresentou o documento e se retirou. A fala do general tenta isentar o papel de Felipe Martins de entregar a minuta golpista. No entanto, esse é um episódio que também é relatado por Mauro Cid, que identifica, sim, Felipe Martins como o assessor que entregou a minuta. Aguinha, porque o cabra não é de ferro. Freire Gomes, sobre o almirante Garnier, colocar a Marinha à disposição do golpe. Aí vem o Freire Gomes e passa pano para o amigo da Marinha. Né? Vamos lembrar, a história que a gente tinha é que o quê? Bolsonaro apresentou a minuta do golpe, a proposta de golpe, para os 3 comandantes das Forças Armadas. Esse bosta aqui do Freire Gomes, que na época era o comandante do Exército, Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, e o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha. E aí ele falou, não me lembro dele ter dito, não interpretei como nenhum tipo de conluio, fecha aspas. Ou seja, ele falou algo para a polícia e agora o Supremo ele está mudando a versão. E o Xandão não está de bobeira. Alexandre de Moraes intervém no depoimento do general e o adverte sobre as mudanças de versão. Abre aspas. A testemunha tem que falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia, mas não pode mentir no STF. Vou dar outra chance. É comandante do Exército preparado para lidar com situação de tensão. Antes de responder, pense bem. Disse expressamente na Justiça que ele e Batista Júnior, que não tinham, e Garnier teria se colocado à disposição. Então, ou o senhor falseou na polícia, ou aqui, fecha aspas. Caralho, Xandão. E aí o Freire Gomes respondeu, com 50 anos de exército, jamais mentiria. Eu e Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto. Não me recordo da posição da defesa e Garnier tomou a postura de ficar com o presidente, mas não posso inferir o que quis dizer com ficar com o presidente. A intenção do que quis dizer com isso não me cabe. Ah, meu irmão, dá pra prender esse merda, não? Em um tom nervoso e novamente gaguejando, o general admitiu que o documento evoluiu para prisão de autoridade. Abre aspas.
Primeiro documento não se falava em prisão de autoridade. Depois aprofundaram questão de LO. No último contato, fazia referência à prisão de autoridade. Afirma o general. Questionado por Gonê, gaguejando, o general admite. Acho que era o caso do ministro Alexandre de Moraes. Irmão, imagina tu falar isso na frente do Alexandre de Moraes. Puta merda. Xandão chamou o Milico de mentiroso. Exatamente, Marco. Por isso que eu tô vibrando, irmão. Todo castigo para Milico é corno. Para Milico golpista, né? Até os Milicos são maneiros. Nas reuniões anteriores já tínhamos a conversa e a concordância do presidente de que não tinha mais o que fazer, disse Freire Gomes. O general afirma que Bolsonaro era pressionado por pessoas de fora, para tomar uma atitude de coisas que ele não sabia exatamente o que era. O general tenta amenizar o papel de Bolsonaro o tempo todo. Bom, outros depoimentos que tiveram hoje foi o do Éder Lindsay Magalhães Balbino. O primeiro depoimento foi desse cara aí, que é dono de uma empresa de tecnologia da informação. Ele teria ajudado a montar um falso dossiê sobre fraude nas urnas eletrônicas. Quem inicia as perguntas é Paulo Gonê, PGR. Para a PF, no ano passado, Balbino já tinha dito que não viu fraude. Ao STF, ele ressaltou que seu trabalho não era produzir relatórios só para gerar dados e gráficos. Ele é dono da empresa que colaborou com a auditoria do PL, que alegou fraudes nas urnas. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, citou à época que Balbino seria um gênio lá de Uberlândia, cidade em que a empresa está instalada. O segundo depoimento foi de Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça. Vieira foi apontado como responsável por fazer um levantamento com municípios em que Lula e Bolsonaro concentraram votação superior a 75% no primeiro turno da eleição. Gonê pergunta a ele se lembra e confirma do que depois para a Polícia Federal e garantiu que sim. Vieira disse que a pedido de levantamento de dados sobre a porcentagem de dados acima de 75% de tanto Lula como Bolsonaro foi feita por Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Ela pediu dados também sobre a distribuição do efetivo da PRF. Vieira disse que tudo era pedido por ela com um ar de desespero, que também existia um viés político. Então, isso aqui já tem muito a ver com a tentativa de boicote, tá ligado? Com a tentativa de boicote no dia das eleições, né? Quando fizeram ali aquelas blitz clandestinas em diversas cidades no Nordeste, principalmente na Bahia, para dificultar a chegada de eleitores do Lula a essas urnas. E é basicamente isso. Teve também o tal do Adiel, que tá tudo a ver com isso aí, que esse cara já é coordenador da análise da inteligência da PRF. Adiel Pereira de Alcântara trabalhou na operação das eleições. Relatou que foi chamado para uma reunião com pedido de inteligência para indiciar abordagens de ônibus e vans de Goiás, São Paulo, Minas, Rio, com destino para o Nordeste. Adiel disse que achou estranho o pedido, disse que foi falado a ele que era uma ordem do diretor-geral da PRF e que era hora de tomar lado. Meu irmão, os caras aí, a situação tá muito ruim para esses caras, tá muito ruim. Então, bom, é isso, né? Como eu falei, hoje foi o primeiro dia de escutar as testemunhas. E isso vai rolar até a primeira semana de junho. Então tem 2 semanas aí, 3 semanas praticamente, com muita atualização. Então acompanha a gente aqui. Mas o ponto alto hoje foi, sem dúvida, essa entrevista aí, essa oitiva, com o Adiel, que era operacional da PRF. Então ele, pelo que parece, sob ordem do Silvinei Vasquez, que era o número 1 da Polícia Rodoviária Federal à época, que deve ter mobilizado aí esse contingente, né, de policiais rodoviários federais que foram ali fazer blitz ilegais no dia da votação.